Amém, amém. Meus queridos, Pai seja contigo, Pai seja convosco, você que chegou agora. E nós vamos entrar nesse momento do estudo, da palavra de Deus. O tema de hoje, atavios e adornos. É isso mesmo, atavio e adornos. Então, você já pode perguntar o que significa isso? Vestimentas, como se atavia, como se veste as santas mulheres, como Deus quer que as mulheres se vestem, como Deus quer que os homens se vestem. Quem lê a Bíblia vai entender que era Deus que mandava fazer as vestimentas santas, foi Deus que fez a primeira vestimenta. Ele não aceitou as vestimentas que Adão fez, mas a Eva. Também quando o sacerdote foi para ali administrar o templo, Deus foi que disse que jeito que ele deveria se vestir. Também as mulheres, Deus disse como elas deveriam se vestir, e vamos ver através da Escritura Sagrada. Só não obedece mesmo quem não quer, tá? Vamos lá, irmão Alex. Amém, pastor Medeiros. Êxodo capítulo 33, versículo 1 ao 6, irmão Alex. Amém, glórias ao nosso Deus. Êxodo capítulo 33. É isso, versículo 1 ao 6. Amém. Diz assim: O Senhor orientou a Moisés: Vai, sobe deste lugar, tu e o povo que tirastes do Egito, e ide para a terra que prometi como juramento a Abraão, Isaque e Jacó, afirmando: Eu a darei à tua descendência. Enviarei diante de ti um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu, contudo, não subirei no meio de ti, porquanto és povo insubordinável, que de dura cerviz, e caso seguiste convosco, eu vos poderia exterminar ao longo do caminho. Assim que o povo ficou sabendo dessas duras palavras, pôs-se a prantear desesperadamente, e nenhum deles vestiu seus enfeites costumeiros. Entretanto, o Senhor reiterou a Moisés: Diz aos filhos de Israel: Sois um povo renitente, de dura cerviz. Se por mais um momento subiste em vosso meio, é certo que eu teria que vos destruir. Agora, pois retirai os vossos enfeites, e eu decidirei o que haverei de fazer convosco. Pois por esse motivo, desde a sua saída do monte Horebe, os filhos de Israel deixaram de usar suas tradicionais joias e os seus enfeites. Amém. Amém, amém. Você prestou atenção aí na leitura? Se você tiver prestado bem atenção, quem foi que disse para Moisés ensinar o povo? Foi Moisés mesmo, de si mesmo, pela vontade própria, que falou ao povo que deveria se vestir direito, falou ao povo que deveria tirar seus atavios, seus enfeites? Foi ele? Não, foi Deus, para que eles fossem abençoados, para que Deus estivesse no meio deles. Olha, irmãos, irmãs, nós, quando nascemos nu, Então, nossos pais que nos veste. Primeiro nos enrola ali com um lençol, para aquecer, e depois, quando vai crescendo, vai pondo, vai de acordo com o crescimento, vai pondo as vestimentas ali na pessoa, e a pessoa às vezes vai aprendendo ali de acordo com os costumes, Se você é uma serva de Deus e ensina o teu filho, a tua filha a se vestir bem, elas vão aprender. Tem pessoas que não ensinam. Às vezes a criança, até os 12 anos, conheço pais, com 12 anos, as meninas ainda vestem calça. Às vezes com 15 anos vai para a escola, veste calça comprida como de homem,
e não se atavia como uma serva de Deus. Eu acho lindo quando vejo uma criança ou uma jovem vestida como cristã. Às vezes não é nem da igreja de Deus, eu vejo pessoas, eu vou deixar meu filho na escola e vejo as meninas lá bem vestidas, olha, bem via saia lá, a saia da escola, né? Os meninos usam calça e as meninas com saia, tanto faz a pequena como a menina de 8 anos, outra de 12, com saia lá embaixo, abaixo do joelho, bem grande, né? E eu fico observando ali, e aí não são da igreja de Deus não. E às vezes tem irmãos e irmãs da igreja de Deus que não ligam assim para os filhos, né? Acha que, não, vou vestir calça porque é mais bem vestida. Não, mas é costume do mundo, né? É costume mudando. A pessoa tem que ensinar os seus filhos a se vestir bem. Porque a criança, irmão, eles vão aprendendo de acordo com o que o pai ensina. Se você ensina e mostra para eles, você não deve obrigar ele, mas dizer, olha, o servo de Deus se veste assim, é assim que as irmãs, as filhas de Deus se vestem, né? Não tenha vergonha das pessoas que riem de você lá na escola. Você é diferente mesmo, você é diferente, vai ser diferente no falar, no vestir, no andar. É o pai, a mãe que tem que ensinar. Mas tem bullying, só aceita bullying, só pega bullying quem realmente já é uma descrente, uma pessoa que descrê, que já veste já com vergonha, né? A pessoa que não veste por crença, a pessoa que não veste por fé. Até as pessoas mais velhas de idade têm vergonha de se vestir direito, né? A pessoa tem vergonha, às vezes veste com a saia acima do joelho, que não é adequado para um crente. Hoje a gente tem uma dificuldade para vestimenta. Tem muitos jovens, tem muitos homens que da igreja de Deus, até homens que tem cargo, que usa short, até bate foto com short, às vezes vai na praia, bate uma foto sem camisa. Isso é feio, né? Se você vai para a praia e você está se vestindo assim, para que tirar foto e divulgar ainda como você é? Né? Então assim, a gente tem que evitar essas coisas, né? Às vezes a pessoa divulga nas redes sociais, a pessoa de short, aí quando uma pessoa vê lá, outra, por que aquele homem ali é diácono, aquela mulher do diácono anda assim, não é da igreja de Deus não, e a pessoa vai dizer o quê? A gente fica até sem saber o que vai falar, porque, se é da igreja de Deus, por que ele dá cargo para ele? Por que ele tem cargo? Aí a pessoa tem que ver, irmãos, a gente tem que entender que tem os mais fracos, sempre vai ter os mais fracos na igreja, e a pessoa tem que ter cuidado para não causar escândalo, né? Porque sempre vai ter os mais fracos. Como disse Paulo ali em Romanos capítulo 14, se meu irmão se escandalizar porque eu como carne, nunca mais eu comerei carne, né? Se meu irmão se escandalizar por causa disso, eu nunca mais farei isso. Então assim, você não sabe que seu irmão se escandaliza com isso, então evite, né? Evite. Se a tua consciência não te condena, não vai te condenar, não está te condenando, mas pode condenar do outro, tá entendendo? Às vezes pode condenar o outro. Aí a pessoa, às vezes, a mulher, né? As mulheres, às vezes é meia gordinha e se veste um vestido como se não tivesse vestido para elas, veste vestido colado, às vezes de malha, né? Mostrando todo o contorno do corpo, e a pessoa tem que ter muito cuidado, vestes sensual, né? A pessoa tem que ter cuidado com veste sensual, porque se você veste um vestido bem, que não mostra contorno de corpo nem nada, a pessoa está vendo você, mas não está te desejando, não vai causar desejo em você, não vai mostrar a marca da calcinha se você está usando fio dental ou não, o calçona, né, irmão Alex? Ou seja, o que você estiver usando, não vai mostrar, porque você se veste bem, tá? Você se veste bem. Então vamos lá, irmão Alex, foi Deus que disse aqui para Moisés dizer o povo. Irmão Alex, tem alguma pergunta? Pastor Medeiros, o que são os atavios e adornos? Pronto, irmão Alex, pode ler o que diz o dicionário? Pronto, posso colocar aqui sim.
Atavios é um plural de atavio, o mesmo que adereços, enfeites, adornos, arraviamentos, ornamentos, ornatos, né? Adornos, aquilo que pode embelezar ou ser utilizado para enfeitar ou tornar alguém ou alguma coisa mais atraente. Enfeite, ornado, atavio, etimologia, né? O adorno forma-se regressiva de adornar, no latim adornare, colocar adornos e enfeites. Dicionário. A fonte é dicionário dicio.com.br/adorno. Pronto, então o que significa atavios e adorno? Diz que é um modo de se enfeitar. Mas só que Deus aqui falou, né? Deus, mais atraente, né? Deus falou que deveria tirar, né, os atavios, né, os enfeites, né? Não deveria seguir o costume do povo do Egito, não deveria seguir o costume do povo a qual eles tinham saído. Porque no Egito tinha o costume deles, né? E cada amuleto, cada coisa que eles usavam representava um Deus, né? Representava uma entidade, uma proteção deles. Eles usavam como proteção, né? Eles tinham sempre uma imagem de um Deus, como hoje as pessoas usam a cruz, né, com um Cristo crucificado. Às vezes a pessoa usa um cordão que tem um Deus deles em algum amuleto. Então existe vários tipos de amuleto. Todos usam um pé de coelho, né, para dizer que ali vai defender deles alguma coisa. Então existe vários tipos de adorno que as pessoas colocam. Às vezes argolas no pescoço, né? Também coloca às vezes cordões, às vezes colares. Também às vezes pessoas colocam brincos de vários tamanhos. Então a gente analisa ali que são as pessoas do mundo. E nós que viemos do meio dessa sociedade, também nós fazia parte, nós tínhamos esses costumes, né? Eu tinha costume de usar shorts, eu tinha costume de usar camiseta, andar só de short. Para mim era beleza, mas a partir que eu me converti, eu joguei tudo fora. Eu não ando, já falei aqui, eu não ando sem camisa dentro de casa, eu não visto. Estou tendo vestido, tanto faz dormir como acordar. Se tiver com calor, ligo o ventilador. Se tiver com calor, vou a casa, me molho, eu durmo molhado, né, irmão Alex? É assim por diante. É dificilmente eu tirar minha camisa, né, a não ser para tomar banho. Então a pessoa pode se vestir com uma camisa mais fresca, né, que não seja muito calor. Então assim, a pessoa tem que aprender, né, se vestir, porque quando Jesus voltar, nós vamos ganhar as vestimentas, né, irmão Alex? Não é essas vestimentas que nós vestimos, ele não vai aceitar, não. Deus não vai aceitar essas vestimentas que nós vestimos. E quanto mais se nós se vestir mal, quanto mais nós se vestir errado. Então se você não aceita se vestir bem hoje, você vai aceitar as vestimentas que Deus vai te dar quando vier? Não vai. Você já tem que estar se preparando, que você vai receber um vestimento de acordo com o que está escrito ali em Apocalipse capítulo 9, né? Apocalipse capítulo 7, e o versículo 9 em diante diz que vamos receber vestes brancas, né? Vestidos longos até os pés. Então que isso representa também ali a justiça de Deus. Você vê que os anjos sempre quando se manifestavam era bem vestido. Por que ele não se manifestava pelado, nus, ou só com cinto, né, ou com short? Sempre quando ele se manifestava, ou quando o anjo se manifesta, é bem vestido dos pés, né, até as mãos, bem vestido, mangas compridas, e veste até os pés quando os anjos se manifestavam. Então aqui nós temos que entender que Deus vai dar as vestimentas novas. Então nós temos que aprender a se vestir direito, cobrir o nosso corpo, porque é o templo de Deus, é o santuário de Deus. Louvado seja Deus. Irmão Alex, tem outra pergunta? Amém, pastor Medeiros.
Pastor, onde nasceu estes costumes? Opa, irmão Alex, onde nasceu esses costumes? Vamos ver. Gênesis capítulo 11, versículo 6 a 8. Gênesis capítulo 11, versos 6 a 8 diz assim: Então declarou o Senhor: Eis que a humanidade se constituiu em um só povo, e falaram todas as falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve nada poderá impedi-los de realizar o que querem. Portanto, vinde, desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não se entendam uns com os outros. E foi essa maneira que o Senhor os espalhou dali por toda a terra e pararam de erguer a cidade. Pronto, então o povo falava uma língua só, né? Então Deus olhou e viu que eles estavam fazendo a mente do povo. Então eles, olha, vamos fazer logo uma separação desse povo, confundir, porque eles estão desencaminhando esse povo, né? Estão desencaminhando. Então o povo estava quase todo desencaminhado ali, né? Porque eles falavam a mesma língua. Então Deus mudou a linguagem dele para que eles não entendessem um ao outro, e ali se espalharam por toda a terra. Vamos ver o que mais, irmão Alex. Juízes, capítulo 24, versículo 2. Josué, pastor Deus. Creio que é Josué 24, 2. Amém. Josué 24, verso 2, é isso? Então declarou Josué a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Há muito tempo, além do rio Eufrates, viviam vossos antepassados, onde costumavam e serviam a outros deuses, inclusive Tera, pai de Abraão, e pai de Naor. Amém. Então eles tinham os costumes deles. Então o pai, o Terá, Naor, né, que era o pai de Abraão, irmão dele também Naor. Então eles tinham os costumes dele. Foi preciso Deus tirar Abraão do meio deles, mandar que saísse do meio da sua parentela. Vamos ver mais, irmão Alex. Atos 7, versículo 2 a 4. Amém. Diante disso declarou Estevão: Caros irmãos e pais, ouve-me com atenção. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda em Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe ordenou: Sai da tua terra e da tua comunidade, dos teus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Após a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra, e com vós agora habiteis. Amém. Êxodo capítulo 11, 2. Êxodo capítulo 11, verso 2 diz: Diz, pois, o povo que todo homem peça ao seu vizinho, e toda mulher à sua vizinha, objetos de prata e de ouro. 32 de Êxodo, versículo 2 e 3. Arão consentiu e orientou-os: Tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres e vossos filhos e filhas, e trazei-os. Então, é só o 2?
Então todo o povo tirou das orelhas os brincos e entregaram a Arão. Osés 2:13. Eu a punirei pelos dias e dias em que queimavam incenso aos balins, e se enfeitava com seus anéis e joias, e corria atrás de seus amantes, desprezando-me. Afirma o Senhor. Louvado seja Deus. Gênesis capítulo 35, versículo 1 a 5. Gênesis capítulo 35, verso 1 a 5 diz assim: Eis que Deus falou a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, em Betel, e erguerás um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de teu irmão Esaú. Jacó ordenou à sua família e a todos que estavam com ele: Lançai fora todos os deuses estrangeiros que estão no meio de vós, purificai-vos e mudai vossas roupas. Portanto, e subamos a Betel, casa de Deus. Aí farei um altar ao Deus que me ouviu quando eu estava em profunda angústia e me socorreu na viagem que fiz. Até o 5, não é isso? Então o povo entregou a Jacó todas as imagens dos deuses estrangeiros que possuíam e os amuletos que usavam nas orelhas como brincos, e Jacó os enterrou ao pé do grande carvalho sagrado que fica perto de Siquém. Eles levantaram o acampamento e enquanto partiam, Deus fez se abater sobre os moradores de todas as cidades vizinhas um medo terrível. Por isso, eles não se atreveram a perseguir Jacó e a sua caravana. Amém, irmãos? Veja aí que o povo tinha o costume, né? Deus, quando eles foram sair da terra do Egito, mandou que eles pedissem prata, ouro. O que é que eles fizeram? Botaram nas orelhas, né? Botaram nas orelhas, usaram como costume do povo do Egito. Mas quando foi para construir a arca, foi para construir os utensílios da casa de Deus, quando foi para construir ali um deuses, né, o deus de bezerro de ouro, Arão pediu e eles deram, tirar das suas orelhas, tirar de todos os cantos e para desmanchar para fazer o bezerro de ouro. Então eles estavam usando. Então Osé disse ali também que eles usavam esses utensílios e abandonaram o Senhor para seguir os seus amantes. Mas quando Jacó ali se converteu ao Senhor, que chegou para fazer um altar ao Senhor, ele pediu para que o povo, né, voltando aqui um pouco atrás, pediu o povo para que tirasse, né, tudo do meio deles, seus deuses, seus atavios, e mudasse suas vestes. E o povo fez isso. E ele enterrou ali. Quando ele fez isso, Deus se aproximou deles. E ali o povo da terra, o povo que estava ao redor, ouviu, né? E ficaram com medo, porque Deus se fazia presente no meio do povo. Você prestou atenção? Que quando nós mudamos a nossa vida para melhor, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, Deus se aproxima de nós. Por quê? Quando nós faz isso, nós se aproximamos de Deus. Quando nós não quer fazer isso, nós se afasta de Deus. Por quê? Porque nós não quer mudar. Quando a pessoa não quer mudar, ele se afasta do Senhor, ele não gosta de orar, ele não gosta de se vestir bem, ele não gosta de estar no meio dos irmãos para orar, para cantar. Ele sempre fica ali de lado, né? Ele não gosta nem de ouvir falar da palavra. Tem muitos que gostam de estar ali só no meio dos irmãos, mas não usa de acordo com a palavra de Deus. Então nós temos que se vestir, meu irmão, tem que andar de acordo com a palavra do Senhor, para que Deus se faça presente no meio de nós. Você viu aí as leituras que foi feita? É só você prestar atenção, que Deus nos abençoe. E moleque, tem mais pergunta? Sim, pastor Medeiros. Por que Deus mandou tirar os atavios e os adornos, pastor? Olha aí, foi Deus que mandou, né, irmão Alex? Por que Deus mandou? Vamos ver lá, né? Gênesis capítulo 1, 11 a 4 já foi. 1 Pedro 1,15. 1 Pedro 1, verso 15 diz assim:
Porém, considerando a santidade daqueles que vos convocou, tomai-vos da mesma maneira, santos em todas as vossas atitudes. Amém. Então vamos ver Êxodo 3, o versículo 5. Êxodo 3, verso 5, diz assim: Deus continuou a dizer: Não te aproximes daqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Olha aí, Moisés não estava adequado para se aproximar de Deus, né? O modo de calçar, o modo de vestir. Então o Senhor até mandou tirar a sandália dos pés. Tira a tua sandália dos pés, não se aproxime daqui. Então Deus quer que nós sejamos santos como Ele é santo. Veja também Deuteronômio 14, 21. Amém. Deuteronômio 14, verso 21, diz assim: Não podereis comer nenhum animal que tenha morrido por si. Vós os darei a um estrangeiro, residente de qualquer de vossas cidades, e ele, sim, poderá comer tal animal. Podereis também vender o animal encontrado morto a outros forasteiros. Todavia, vós sois o povo consagrado ao Senhor, o vosso Deus. Quer dizer, que não podia comer animal deslacerado, morto, fosse achado morto pelo animal, fosse sufocado. Poderia vender, mas não poderia comer. Poderia dar também para o ímpio, o povo da terra, mas não poderia comer porque é povo consagrado ao Senhor. Veja bem aí. Veja também 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Vai. 14:2, é Deuteronômio 14:2. Amém. Deuteronômio 14, verso 2. Amém. Diz assim: Porquanto sois um povo consagrado ao Senhor, o vosso Deus, dentre todos os povos da face da terra, o Senhor vos escolheu para serdes seu tesouro pessoal. Amém. 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não pertenceis a vós mesmos? Pois fostes comprados por alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Princípios sobre a vida conjugal. Amém. Então nós fomos comprados para ser povo santo ao Senhor. Então nosso corpo é santo. Então nós não devemos fazer do nosso corpo o que bem quer, tá bom? Não pode andar descoberto, não pode andar do jeito que você quer, porque pertence ao Senhor. Se nós pertencemos ao Senhor, então nós temos que fazer de acordo com a sua vontade, não com a nossa. A não ser que você não queira servir a Deus em santidade. O que mais? Pergunta, irmão Alex. Porque muito do povo de Israel insistia no uso de adornos e atavios. Nem só o povo de Israel, né, pastor Mendes? É o povo de hoje mesmo, né? Aqui é um exemplo, ainda insiste ainda, né? Por que eles insistiam e por que o povo de Deus também continua insistindo? É a mesma coisa de hoje. Vamos lá, irmão Alex. Êxodo capítulo 33, 5 e 6. Êxodo 33, 5 e 6. Diz assim: Entretanto, o Senhor reiterou a Moisés: Diz aos filhos de Israel: Sou um povo renitente, de dura cerviz. Se por mais um momento subisse ao vosso meio, é certo que teria que vos destruir. Agora, pois, retirai os vossos enfeites, e eu decidirei o que havei de fazer convosco. Ainda decidirei, né, o que eu vou fazer, né? Por esse motivo, desde sua saída do Monte Horebe, os filhos de Israel deixaram de usar as tradicionais joias e enfeites. Glórias a Deus. Eles ouviram Moisés, né? Então, se você está ouvindo essa palavra, escute o seu pastor, o que ele ensina. Porque tem muito pastor que tem medo de ensinar, tem medo de perder, né, os membros. Cobrar, né? Cobrar, né? Porque o membro fica com raiva. Se eu cobrar, eles vão sair.
Não, eles já saíram, né? A pessoa que está vivendo assim, eles já saíram da presença de Deus. Cedo ou mais tarde ele vai sair. Que adianta você não cobrar e esse membro perder a salvação? Deus pode cobrar de você se você não cobrar, se ele sair por você não ter cobrado, né? Você tem que cobrar o que é certo, mostrando a Escritura, não criticando, mas mostrando, estudando com ele, orando com ele, falando para que eles possam mudar suas vestimentas. As irmãs mais velhas têm que dar o exemplo, né? Mostrar humildade para conversar com as mais novas, porque tem muitas irmãs que se vestem bem, mas elas não sabem conversar com as mais novas, fica criticando, falando no ouvido da outra, olha como é que ela se veste, ela não tem vergonha. Mas o que é que a Escritura diz? Que as mais velhas têm que ensinar as mais novas como devem andar, começando pelas suas filhas, tá? Começando pelos de casa. Deus abençoe. Vamos lá, irmão Alex. Vamos, pastor Medeiros. Jeremias 5:23. Diz assim: entretanto, este povo tem um coração indócil e teimoso. Eles decidiram se afastar e me desprezarem. Olha aí, esse povo são teimoso, né? Então ali Deus falando para Jeremias, esse povo são idosos e teimosos, né? E hoje continua assim, né? Muita gente teimosa. Os que são obedientes a Deus não precisa estar falando, não precisa estar dizendo, porque eles já são ensinados por Deus. Eles leem a Bíblia, obedece à Escritura Sagrada, obedece o que é ensinado, aceita a correção. A pessoa que é atrevida, a pessoa que é ignorante, a pessoa que é rebelde, ele não aceita a correção, né? Ele está sempre ali moribundo, zangado quando a pessoa fala, fica um bocado de dia intrigado com o pastor, né? Torcido, com a cara torcida. Quando vê o pastor de longe se esconde, ou quando vê o irmão que cobrou se esconde, ou o cooperador, ou o obreiro daquela obra. Então, irmãos, não pode se esconder de Deus, né? Nós pode se esconder do outro, do irmão, pode fazer o que quiser, fora da vista do irmão, mas à vista de Deus nós não esconde. Vamos lá, o que mais, irmão Alex? João, né? 7:1. Amém. João 7:1. Jó, capítulo 7:1. Jó, capítulo 7, verso 1. Ó Deus, por acaso o ser humano não trabalha dia após dia arduamente sobre a terra? Não são todos os seus dias como o de um assalariado? Amém. Vamos lá mais. E o versículo 9 e 11. E o 20 a 25. Da mesma maneira que vem as nuvens e esvai desaparecendo, aquele que desce ao Seol, a sepultura, jamais voltará a subir. Nunca mais retornará à sua casa, à sua antiga habitação. Não mais tornará a vê-lo. Por esse motivo não calarei a boca e falarei na angústia do meu espírito, eu me queixarei da amargura da minha alma. Verso 20 a 25. Amém, irmão Alex. Então vamos lá para Oséias 11, versículo 7, irmão Alex. Oséias 11, verso 7. Porque o povo é inclinado a desviar-se por mim, embora roguem ao Altíssimo de maneira alguma me adoram. Atos 7, versículo 51. Atos 7, 51. verso 51.
homens duros de entendimento, incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, da mesma forma como agiram vossos pais, assim vós fazeis também. Veja aí, né? O povo continuava sendo rebelde, né? Disse ali Estevão, quando estava ia ser apredejado, ele disse: vós, homens de dura cerviz, a mesma coisa fizeram os vossos pais, vocês também continuam fazendo assim. Não vamos desobedecer a Deus, né, irmãos? Vamos obedecer a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. A última pergunta, irmão Alex. Pastor Mineiro, qual é o conselho de Deus hoje, né, para o povo em relação ao uso dos atavios e adornos? Qual é o conselho de Deus hoje? Vamos ver. 1 Timóteo 2:9. 1 Timóteo 2:9. Amém. Diz assim: semelhantemente, recomendo que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com roupas muito caras. Verso 9. Amém, irmãos? Veja bem aí como é que Deus disse que as mulheres não se vistam, né, de adornos com vestidos caros, porque às vezes a pessoa pensa que compra vestidos caros. Deus não está olhando para isso. O importante é você se vestir bem, tá certo? Se vestir bem, com ornamento de agradável a Deus, e que você também seja de coração, porque quando você faz as coisas de coração, se o teu coração é inclinado para as coisas de Deus, com certeza você vai se vestir bem. Você vai se vestir bem. Não precisa o marido, às vezes, estar falando: mulher, esse vestido está feio. Não precisa o pastor estar olhando com o olho assim meio atravessado, com o olho baixo, né, olhando por cima do ombro, às vezes as outras mulheres. Não precisa. Se você teme a Deus, você vai se vestir de acordo que o teu coração pede, porque se teu coração é inclinado para as coisas da carne, para as coisas do mundo, é claro que você vai se inclinar para a vaidade, porque tudo é vaidade. Tudo aquilo que a gente faz e exageradamente é vaidade, tá certo, irmãos? Tudo é vaidade, como disse Salomão, mas a gente tem que fazer as coisas que não seja desagradável ao Senhor nosso Deus. Veja também 1 Pedro 3 e 1 a 3. 1 Pedro 3, 1 a 3. 1 a 3. Da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa ao vosso próprio marido, com o propósito de que algum deles ainda não são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento de sua esposa, testemunhando a vossa maneira de ser, honesta e respeitosa. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis não são os seus enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou os luxos dos vestidos. O que diz aí, né? Que a mulher, se ela ser uma mulher obediente, ela ganha o seu marido sem palavra alguma, pelo seu comportamento, pelo seu modo de vestir, pelo modo de falar, pelo modo de se comportar. E também o marido, às vezes, tem marido que a mulher é crente e ele não é, né? E às vezes o homem é crente e a mulher também não é, acontece. E aí a pessoa não se comporta de uma forma decente, passa a ser um religioso fanático e acaba destruindo o seu lar, acaba destruindo o casamento, não sabe conversar, não muda o modo de falar, o modo de ser. Então a pessoa tem que ser sábia, né? A pessoa é inteligente, como diz ali Provérbios 14:1, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Então vamos ver ainda, irmão Alex, João capítulo 2, versículo 15 a 17, que fala que nós não devemos amar o mundo, né? Primeiro João capítulo 2, versículo 15 a 17. Amém. Não ameis o mundo, nem o que neles existe.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. É o verso 15, 16 e o 17, não é isso? Ora, o mundo passa assim como sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade do Pai permanece eternamente. Amém. Aqueles que fazem a vontade de Deus permanece para sempre. Romanos 9 e o versículo 20 e 21. O que diz aí? Amém. Todavia, quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Acaso aquilo que é criado pode interpelar seu Criador, dizendo: por que me fizestes assim? O oleiro não tem todo o direito de produzir do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso menos honrosos. Amém, irmãos? Quem é nós para reclamar com o nosso Criador? Por que me fizesse assim, né? Então, irmãos, nós pertencemos a Deus. Se nós pertencemos a Deus, temos que obedecer ao Senhor, nosso Deus. É Ele que ensina como nós devemos se vestir, como nós devemos andar. Aqui não é doutrina de homem, não é ensinamento de homem, porque a Escritura é inspirada por Deus. Então, se é inspirada por Deus, é Ele que nos ensina como deve se vestir. Tá bom, minha irmã? Tá bom, meus irmãos? Não fique irritada, não fique zangada, tá? Isso é para o teu bem. Se você deseja a vida eterna, aceite a correção do Senhor e tu terá a bênção na tua vida para sempre. Você vai ser abençoado, o seu coração vai ser um coração diferente, porque se o coração está cheio de coisas mundanas, é claro que você vai se inclinar para as coisas do mundo, mas se teu coração está inclinado para Deus, você vai ser uma serva abençoada, um servo abençoado, e a tua casa, a tua vida vai ser uma bênção. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela sua companhia. Paz seja convosco. Até a próxima programação. Amém.